Oi, gente, a paz do Senhor. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês uma das piores visões que eu tive. E eu confesso para vocês que na época que Deus me mostrou isso, eu não havia tido tantas visões assim, sonhos. Então eu era uma pessoa que eu não acreditava tanto nessas coisas, até que Deus começou a me mostrar. E no dia que eu tive essa visão, eu fiquei muito assustada, de modo que eu passei 3 dias sem dormir. Porque antes eu não acreditava tanto nessas coisas. Então, tem pessoas aqui que ouvem eu falar, contar as experiências e não acreditam. E eu não sei se eu já compartilhei isso com vocês, mas eu também não acreditava. Eu ficava falando assim, na minha cabeça, né, o inimigo não estava nem aí pra mim. Eu tinha um complexo de inferioridade tão grande que eu achava que o diabo não estava nem aí pra mim, e que ninguém gostava de mim, que nem o próprio diabo me queria. Olha que coisa, para vocês verem como eu tinha um complexo de inferioridade terrível. E eu comecei a ficar falando essas coisas. Até que um dia Deus abriu a minha visão e eu vi pela primeira vez um demônio tentando me pegar à noite. E foi aí que eu entendi que o diabo estava ali ao meu derredor o tempo todo tentando me tragar. E Deus permitiu que eu visse. Ele abriu a minha visão para eu parar de pensar essas coisas que eu pensava, porque eu não acreditava tanto assim. E isso foi logo no início, assim, da minha conversão, do meu processo com Deus, né? Que eu comecei a me consertar, que o Senhor começou a me consertar. Eu não acreditava tanto, não. Então eu peço a Deus que você que não acredita, que você mesmo tenha a experiência, porque aí você vai acreditar, porque eu só acreditei quando eu comecei a ver. E eu quero compartilhar com vocês aqui uma movimentação que eu vi acontecendo nos ares. E eu vou começar lendo Efésios capítulo 2, versículo 2, que diz assim: em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então aqui ele está falando segundo o príncipe das potestades do ar. Ou seja, a Bíblia diz que ocorrem manifestações nos ares, porque tem demônios nos ares atuando. E eu não sabia disso, eu comecei a descobrir quando eu fui estudando a palavra, me aprofundando. É tanto que quando a gente lê o livro de Daniel, a gente vê que quando ele faz o jejum, a resposta foi liberada para ele desde o primeiro dia. Só que não chegou para ele a resposta. E por que não chegou? Porque ocorreram movimentações ali nos ares para que a resposta não chegasse até ele. Então, quando a gente começa a estudar, a gente vai entendendo ali que as coisas não são bem como nós pensamos, porque antes eu achava que o diabo só pisava aqui na terra e que ele só aprontava aqui na terra, e não, ele opera no ar também. E foi aí que eu comecei a estudar a palavra e Deus me deu esse sonho faz alguns anos. Foi algo tão forte que parecia que eu estava ali mesmo na cena. É como se eu tivesse tido um arrebatamento de espírito. Essa é a explicação. Eu fui arrebatada de espírito. Eu vou explicar para vocês como foi. Eu estava em um lugar, que foi aqui mesmo nessa cidade, e eu passei pela frente de um estabelecimento que, na verdade, ali é um restaurante. Eles vendem um tipo de comida. E aí eu estava passando por ali. Estava eu e mais algumas pessoas, quando de repente eu olhava para cima e só eu tinha essa visão, ninguém tinha. Eu vi um feiticeiro flutuando nos ares. E aí eu fiquei olhando assim, e as características dele era a seguinte: ele estava com uma saia, tipo uma saia de palha, e tinha algo na cabeça dele. Sabe aquele chapéu de bruxa que a gente vê nos desenhos? Era exatamente igual aquele chapéu ali. E aí eu começo a entender que tem muitas coisas que aparecem em desenhos e filmes que são referências baseadas em coisas reais mesmo. Aí ele estava com um chapéu tipo aquele, e eu vi assim com detalhes o rosto desse homem. Ele estava com aquele chapéu na cabeça e estava com uma vassoura de palha também. Então a roupa era toda de palha. E eu confesso a vocês que eu não fico pesquisando essas coisas e muito menos na época. Ou seja, eu não tinha referências dessas coisas. Hoje eu estudo mais batalha espiritual. Só que na época eu não estudava assim. E eu não tinha referências. E até hoje eu não tenho, porque eu não fico pesquisando essas coisas para ver essas movimentações, né, que acontecem, porque tem muito vídeo na internet que mostra. Só que eu não tenho interesse em ver isso aqui. Eu tenho interesse em estudar mesmo outras coisas, raízes, para eu poder trabalhar em cima daquilo. Então eu não tinha referências.
E eu vi assim, exatamente desse jeito. Ele com a roupa de palha, a vassoura, ele estava em cima de uma vassoura e com aquele chapéu que a gente vê nos desenhos, que é exatamente daquele jeito, que parece um cone. E eu via detalhes do rosto dele, assim, ele tinha um nariz bem grande, assim, nariz fino, meio quadrado. A expressão dele era bem pesada, assim, e bem sério. Ele estava de cabeça baixa e bem sério, assim. E ele estava em cima de uma linha. Só que era uma linha que era como se fosse algo espiritual mesmo, não era uma coisa física. E ficava assim no ar, a linha, e ele andava em cima dessa linha, em linha reta. Ele voltava, ia e voltava. Tipo assim, ele ia, aí daqui a pouco ele girava assim, voltava. Ele girava assim, ia, depois voltava. Ele estava flutuando em cima de uma linha. E era bem estranho mesmo, parecia até coisa de filme, de desenho. Você não vê na vida aqui normal, natural. De frente para esse lugar que ele estava, tem um restaurante ali, né? Vendem um tipo de comida. Só que no sonho não estava funcionando esse restaurante. Funcionava uma clínica psiquiátrica. E eu via que era uma clínica, as pessoas entravam e saíam, era muita gente. As pessoas com problemas mentais entravam ali. Estava muito cheio. E vendia remédio também. Eu via como se fosse uma clínica psiquiátrica. Era claro isso para mim. E nessa clínica, eles também vendiam as medicações para as pessoas que tinham problemas mentais. As pessoas que estavam comigo no sonho estavam cegas, assim, espiritualmente elas não viam. Aí eu chegava e mostrava, olha aquilo ali. E as pessoas não viam, estavam cegas. E o pessoal lá transitando na clínica, todo mundo doente, com a mente doente. Muitos detalhes, né? Aí eu saía pela lateral da clínica para não passar por baixo do lugar que o homem estava, porque a atmosfera ficava muito pesada. Então eu entendia que eu não poderia voltar por ali, por causa dele, porque eu iria passar por baixo ali dele. Então eu saí pelo outro lado e depois eu voltei. Só que quando eu voltei, eu já voltava com outras pessoas. Era um pastor e outro homem lá que eu não lembro quem era, mas a gente voltava. Quando a gente voltava, esse pastor que estava comigo, ele via, ele olhava para o ar assim, e ele dizia assim: Nossa, olha aquilo, vamos voltar. Vamos voltar porque a gente tem que buscar reforço, a gente não pode encarar isso aí sozinho, não, precisa de reforço. Aí a gente voltava e quando ele falava assim, eu vou buscar reforço, eu entendia que era reforço de intercessão, de ajuda de alguém para destruir aquele mal que estava ali nos ares. E depois disso eu acordei muito assustada e eu fiquei 3 dias sem dormir direito depois que eu tive esse sonho. No sonho eu entendi que eu tive um arrebatamento de espírito para ver aquilo. Foi extremamente pesado. Aí eu compartilhei com outra pessoa, uma pessoa que era próxima de mim na época, que era dessa área de batalha espiritual. E aí eu comecei a conversar e contar, falei, olha, eu vi isso aqui, eu não estou acreditando nisso, eu fiquei até achando que era coisa da minha cabeça, coisa inventada. E aí a pessoa falou assim, não é inventado. Isso acontece sim nos ares, só que as pessoas não veem. Mas Deus mostrou para você, porque você está ligada espiritualmente, então Deus te mostrou isso aqui, e isso acontece sim. E o discernimento que eu tive, sabe quando eu falei assim, que o pastor falou, eu não posso encarar isso aqui, preciso buscar reforço. A gente sabe que, de fato, a libertação espiritual é algo assim muito pesado e que você precisa de reforço. Você não pode fazer um trabalho de libertação sozinho. Você tem que ter pessoas para interceder com você, porque você não sabe o que vai encontrar lá. Então é importante ter alguém para te ajudar? É. Só que algo que eu tenho entendido, e eu digo até que eu tive experiências com isso, e é muito triste, mas é a verdade. Tem líderes espirituais que não têm autoridade para expulsar demônios. E sabe o africano que eu estou estudando lá com ele? Que ele fala sobre batalha espiritual, é um missionário africano. E ele disse, olha, tem líderes que não têm autoridade para expulsar demônios. E é verdade. Quando ele falou isso, eu comecei a lembrar que eu já estive dentro de igrejas que a liderança não tinha autoridade para expulsar demônio. Porque isso é algo que você só consegue com jejum e oração. E eu já vi casos dentro de igreja, assim, do demônio manifestar e todo mundo correr. Ninguém saber, assim, o que fazer, como lidar, porque não estar familiarizada com aquilo. Só que eu considero de extrema importância todo mundo que é líder de igreja entender um pouco sobre libertação e ter autoridade para expulsar, porque já pensou?
manifestar um demônio ali, só tem você para poder colocar a mão ali e expulsar. E se você não tiver autoridade, você não vai conseguir expulsar. Ah, mas a pessoa vive em santidade, não faz coisas erradas, coisas ilícitas. Se ela não ora, se ela não tem uma vida de oração, de jejum, ela não vai conseguir expulsar os demônios. Então, foi o primeiro discernimento que eu tive aqui, desse sonho. Assim, claro que tem líder que não tem autoridade para expulsar mesmo. E nós não podemos achar isso normal e viver assim, principalmente esses últimos dias, porque você sai na rua, praticamente você vê o demônio nas pessoas. Antigamente tinha que ser feita uma oração de batalha ali para poder o demônio manifestar. Hoje em dia não, tu sai na rua, tu vê o demônio nas pessoas. Se você estiver com a vida consagrada, pode acontecer de você sair, você passar assim e alguém cair endemoniado. Então, hoje em dia as coisas estão bem mais intensas e a gente não pode viver achando que isso aqui é normal. Achando que está tudo bem não ter autoridade para expulsar e que nunca vai acontecer na sua igreja, porque pode acontecer. E aí, o que é que você vai fazer? Tem que ter autoridade para expulsar os demônios, a gente tem que buscar, jejuar, orar. Então, Deus começou a me mostrar para que eu pudesse abrir os olhos e entender como funciona o reino espiritual. E que essas coisas acontecem. Tem gente que não acredita e tudo bem, porque eu também já estive desse lado de não acreditar. Mas hoje eu acredito porque eu vejo, Deus me mostra. Então, e eu sei que tem outras pessoas também que têm muitas experiências assim. E o reino espiritual é tão real quanto esse mundo aqui físico que a gente vê. Então a gente não pode ficar vivendo à toa. E aí eu quero que você reflita comigo. Por que será que aquele feiticeiro estava ali no ar, fazendo algo ali? Ali tem casas, naquela rua ali tem muitas casas, tem comércios, e havia uma pessoa fazendo um trabalho ali. E ele estava tão focado assim, de cabeça baixa, e andando, né, flutuando para lá, para cá, na mesma direção ali. Ou seja, eu entendi que ali era uma marcação de território. Ele quis dizer que o território ali era dele. O inimigo estava marcando o território. Acordei, o Senhor ministrou no meu coração o seguinte, ele disse assim: você está vendo como o reino das trevas está concentrado em fazer o mal, em praticar a maldade? Enquanto isso, muitos dos meus servos estão dispersos, e o mal está ali, concentrado e dedicado em fazer as maldades, em exercer a maldade dele. Então eu sempre aconselho vocês aqui a não ficarem dispersos, porque existe um reino invisível, você não vê, mas o fato de você não ver não quer dizer que ele não exista. Então ele está ali e você sente em seu corpo, em seu espírito, em sua mente coisas acontecendo e você às vezes nem sabe explicar o que é. E possa ser que sejam ataques espirituais. E outro detalhe sobre aquela região ali é que ali já aconteceram vários acidentes. Pessoas já morreram. E esse lugar que eu vi fica assim uma curva. E ele estava bem ali, na curva. E ali de frente tem uma pista. Já aconteceram vários acidentes ali. Eu lembro de pessoas que eu conheci e que perderam a vida ali, naquela pista. Acontecem ali muitas batidas de carro. Não foram uma, nem duas, nem três. Pessoas perderam a vida ali de várias formas que você imaginar. Sempre naquela região ali, naquela pista. Por quê, gente? Porque estão ocorrendo ali consagrações. A gente não vê, mas estão ocorrendo. E aí você pode estar em um lugar que você percebe que acontecem muitas coisas assim ruins. Você fica se perguntando por que acontecem tantas essas coisas nessa região aqui. Possa ser que o lugar esteja consagrado. E eu não sabia. E hoje eu sei que aquele lugar ali está consagrado, o inimigo consagrou, o mal consagrou ali. Por isso acontecem tantos acidentes, tantas pessoas perdem a vida ali de várias formas possíveis. E hoje eu entendo que não é uma coisa normal, não é algo do acaso. É porque realmente tem um espírito da morte atuando ali naquela região. E para isso ser desfeito, tem que haver pessoas disponíveis, dispostas a entrar em batalha, entrar em guerra por aquele lugar, por aquela região ali. Eu lembro que desse tempo para cá piorou muito ali aquela região. Em questões aqui que eu não posso ficar falando, vocês veem que eu falo muito em código porque a plataforma não permite. Mas piorou muito ali a violência. Pessoas têm ido de várias formas. Por quê? Porque o lugar está consagrado. Enquanto isso, muitos aí dentro da igreja brigando, disputando cargo. Uma igreja brigando com a outra, querendo disputar quem faz a melhor festa, quem consegue atrair mais gente para dentro da igreja. Então,
Isso para mim, sinceramente, não faz sentido, principalmente nesses últimos dias, né, que a gente tem que se unir. Então, enquanto a igreja está dividida, o mal está unindo forças para destruir pessoas. Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado vocês aqui com mais esse vídeo. Vocês perceberam, né, que esse mês eu estou falando muito sobre batalha espiritual, porque foi essa direção que Deus me deu. Eu espero que esse vídeo possa agregar aí na sua vida, que você tenha sido edificado. Compartilha com mais alguém. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.